Oi, gente, bom dia. Chegamos a mais um dia 2 de abril, né? 2 de abril de 2023, né? Mais um dia para a gente relembrar o que temos fazendo há anos e anos, que é conscientizar a população e os governantes sobre a importância do tratamento do autismo, tá? Conscientizar as pessoas, né, para conhecer a síndrome, né? E assim ajudar quem realmente passa por esse problema. E hoje sou mãe de um autista adulto, né, gente? Para quem me acompanha há muitos anos, né? Eu tenho um Rogério. Rogério vai fazer 18 anos agora em maio. É um homem, gente, um homem com 1,80 m, cheio de sonhos, um rapaz feliz, né? E assim, diferentemente de muitas pessoas, mesmo com todas as dificuldades que o autismo impõe dentro de uma família, né, tanto para a criança em fase de crescimento quanto para a família em si, porque é um baque muito grande quando a gente recebe o diagnóstico. Eu e o pai dele, né, a gente de alguma forma nós conseguimos, né, oferecer uma qualidade de vida boa para o Rogério. Tipo, ele consegue fazer algumas terapias, não faz todas, gente, porque quem sabe, quem tem um autista em casa ou quem tem um autista na família sabe que os gastos são muito grandes com terapias, né? Não são poucas. Quando ele era menor, ele fazia muito mais. Conforme ele foi crescendo, de acordo com a situação financeira, também foram diminuindo. Hoje ele pratica esportes, né? 2 tipos de esportes, estuda, faz sala de recursos, tem psicopedagoga, tem fonoaudióloga, frequenta neuropediatra, frequenta psicóloga, enfim, né? Diminuímos as terapias, mas nunca deixamos de fazer dentro das nossas condições. Mas imagine vocês, uma família que não tenha condições de oferecer pelo menos o mínimo disso para o seu filho ou filha com a síndrome. Você imagina a situação. E a gente aprende desde a descoberta que os tratamentos são essenciais para a evolução dessa criança lá na frente na vida adulta. Você imagina quem não tem condições. Ah, Janaína, mas aí tem um governo para oferecer. Gente, experiência de quem já passou também pelo governo. Hoje em dia eu uso, no caso, o meu filho estuda numa escola estadual, então ele tem sala de recursos pela escola estadual, mas eu já passei por tudo, gente, e não é tão fácil assim, é muito difícil. E quem tem um filho autista sabe que isso é necessário para o desenvolvimento dele. O que eu peço, né, mais uma vez, de novo, dia 2 de abril, só de um ano diferente, gente. Políticas públicas para um atendimento digno e de qualidade para os autistas. E também, gente, peço à população que entenda, né, quem não tem um grande conhecimento, que autista não é só criança. Quando o autista cresce, ele continua sendo autista. O Rogério vai completar 18 anos, mas ele continua sendo autista. Então aquela cabecinha dele ali, muitas vezes não tem um raciocínio ou pensa tão bem quanto você que já tem 18 anos de idade, quanto você que já tem 20. Às vezes ele tem uma brincadeira que é, no caso, relativamente fora da idade dele, que é fora da idade mental dele, entendeu? Então, os autistas crescem, gente, o corpo cresce, tornam-se com fisiologia de homens ou mulheres adultas, mas a cabeça é diferente. Então, a população tem que entender e não negligenciar, tá? Graças a Deus, meu filho tem amigos, né, desde pequeno, que foram criados, né, praticamente juntos, cresceram juntos e que eles se dão bem, entendeu? Mas já passou por várias situações constrangedoras no qual eu tive que intervir, né, e entrar com essa história de comentar como funciona, porque às vezes é falta de conhecimento e infelizmente sim, gente, algumas boas vezes é ruindade mesmo da pessoa. Então eu tive que intervir, conversar com a família ou até mesmo com o adulto que mexe com ele, para poder fazer a pessoa entender que ele tá ali e tem um direito que todos têm, gente, que é de brincar, de ser feliz, de conviver em sociedade, e que eu não posso privar o meu filho, por uma síndrome, de frequentar lugares que todo mundo frequenta. E eu nunca privei e nem vou privar. Seja ele acompanhado comigo, com o pai dele, com algum familiar meu ou com amigos, tá? Então, ele cresceu, hoje é um grande homem, um menino bonito, feliz, né? Bem atendido dentro das nossas possibilidades.
Gostaria muito de poder oferecer o mundo para ele em relação a terapias, né? A fonte de conhecimento, mas infelizmente eu também tenho que trabalhar, né? E as coisas não são tão fáceis como as pessoas pensam, tá? Então, venho aqui mais uma vez conscientizar a população para que você conheça o autismo, né? Para que você se dê essa oportunidade de conhecer o que como se trata, o que um autista precisa para se desenvolver bem, procurar conhecer também as políticas que são oferecidas de atendimento para os nossos filhos, né? De preferência também comentar com um amigo, com algum familiar que talvez tenha algum preconceito, porque nós somos seres humanos e sim, muitas vezes temos preconceitos com coisas que nós não conhecemos, tá? Mas tudo que quando a gente passa a conhecer, o nosso olhar se diferencia e o nosso horizonte se abre. Então é muito importante o conhecimento. E para os políticos, tá? Tanto os municipais, estaduais e federais, o que eu peço, gente, é um olhar mais carinhoso para os autistas, né? Ter um pouco mais de acesso e facilidade às terapias, porque nós pais sofremos muito quando buscamos a rede pública para o atendimento dos nossos filhos. Eu sei que eu não posso referenciar todo o país, eu sei que tem municípios e estados que têm uma boa política nesse tipo de atendimento, mas aqui no Rio de Janeiro, infelizmente, não é assim, não é tão fácil como as pessoas pensam, e os nossos filhos precisam desses atendimentos o quanto antes possível. Quanto mais rápido eles forem atendidos e receberem o atendimento adequado à síndrome, melhor eles vão se desenvolver e lá na frente serão adultos com mais qualidade de vida. Porque não podemos só focar na criança que eles são hoje. A gente tem que pensar no amanhã, quando pelo ciclo da vida eles estarão sós ou acompanhados por alguém que vai ficar responsável por ele. Então eu tenho que deixar o meu filho o mais desenvolvido possível, o mais independente possível, para que ele consiga fazer um mínimo, pelo menos o mínimo por si, tá? E o máximo que ele possa conseguir também. A gente tem que desejar isso também, né? Porque tem autistas aí com vários potenciais. Então, gente, mais uma vez, peço isso para todos vocês de coração. Um abraço carinhoso em todos os pais e mães com seus familiares autistas e não vamos largar essa luta, tá? Estamos juntos para sempre.